Sofonias capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. É uma leitura bem extensa, então se você precisa sentar, pode se assentar que não tem problema nenhum. Diz assim a palavra do Senhor. Ameaças contra Judá e Jerusalém. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar. E as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e enganam a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Vou ler de novo esse verso aqui, irmãos. Prestem bastante atenção nisso aqui. Deus falando, atenção. O dia do Senhor é amargo. E nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação. Dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida.
porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Amém? Vou fazer mais uma leitura. Isaías 13. Isaías, capítulo 13, do versículo 5 ao 18. Olha o que diz. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda a terra. Uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros. O seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e destruir os pecados. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será transpassado, e aquele que for apanhado cairá à espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles. A sua casa será saqueada, e sua mulher violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu peço agora que o Teu Espírito Santo venha falar conosco. Querido Deus, que o Teu Espírito esteja esclarecendo a Tua palavra na nossa mente, no nosso espírito, para que nós possamos ter o entendimento, Senhor, e poder obedecer, e poder nos preparar. Paizinho querido, eu peço, me use, conforme for da sua vontade, que eu desapareça, mas que quem deve aparecer aqui é Jesus. Querido Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do querido Espírito Santo. Que assim seja, graças a Deus. Amém? Pode se assentar. A leitura foi grande, né? Mas é necessária. Veja só, irmãos, eu quero falar um pouquinho para vocês hoje a respeito do juízo de Deus.
o juízo de Deus, que virá, e virá logo, e virá tão breve que muitos vão ser pegos de surpresa. Aqui nós lemos vários versículos e todos eles dizendo que o Senhor vai destruir os homens, vai destruir o pecado. Que o povo que hoje se sente tão seguro, né, nos seus bens, nas suas finanças, no seu braço, esse mesmo povo vai ver as suas crianças sendo mortas, os seus jovens sendo mortos, as suas esposas sendo violadas. Então tudo isso aqui, irmãos, está por acontecer. Quem sabe você diga assim: ai pastora, mas eu queria ouvir uma palavra de vitória, uma palavra que me dê ânimo. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus no que Ele diz que vai acontecer daqui para frente. Amém? Para nós podermos nos preparar. Toda a palavra de Deus deve ser pregada. E é claro que nós temos a certeza de que Jesus cura, de que Jesus liberta, de que Jesus dá bênçãos, sempre, porque Ele é bom. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus, além do seu amor, Ele também tem a sua justiça. Faz, eu acho que umas 2 terças-feiras, eu preguei aqui sobre que Deus faz acepção de pessoas, né? Muitos dizem Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz sim. Não quanto ao seu amor, o amor Ele ama a todos igual. Mas quanto à sua justiça, Ele faz acepção de pessoas sim. Porque Ele faz diferença entre o justo e o injusto. Então tudo isso aqui está por acontecer. Por quê? Porque o povo não quer saber de Deus. E você talvez diga: mas eu quero Deus, pastor, eu estou aqui, então eu não preciso ouvir isso. Precisa sim. Porque muitas são as coisas que acontecem na nossa vida, que às vezes nos fazem pensar que estamos tão seguros, que estamos tão protegidos, que não precisamos nos humilhar, não precisamos aprender a palavra, não precisamos buscar de Deus. Então você precisa ouvir, assim como eu também preciso, para que nós possamos estar preparados para o que está por vir. E o Senhor Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Jesus falou tudo o que está para acontecer. E tem gente que quando chega em Mateus 24, que é como se fosse um resumo do Apocalipse, pulam essa página da Bíblia, né? Porque não querem ouvir o que está para acontecer no mundo. Mas o Senhor Jesus falou, e tudo isso que nós lemos aqui em Sofonias e em Isaías vai acontecer. E o próprio Jesus falou que as coisas serão terríveis. Então veja só. Sempre aconteceram essas coisas que Jesus falou em Mateus 24, que foi sobre guerras, rumores de guerras, fome, terremoto. As pessoas usam essa desculpa e dizem: isso sempre aconteceu no mundo, então não é novidade. É verdade, sempre aconteceu, não é novidade. Mas a sequência das coisas que estão acontecendo está acontecendo mais vezes, mais próximo uma das outras e numa força maior, um grau maior. Então as guerras que sempre existiram no mundo, hoje estão existindo, vocês estão vendo que nós estamos aí
Já faz mais de um ano, dia 24 de fevereiro fez um ano da guerra de Rússia e Ucrânia. E nem só dessas, em todo lugar do mundo tem um conflito, uma guerra, um rumor, como Jesus falou. Agora, semana passada, se eu não me engano, tem mais a guerra no Sudão. Então, as coisas estão acontecendo mais seguidas e mais fortes. Ou seja, uma intensidade maior de sofrimento. Terremoto sempre existiu, mas agora está mais frequente. Fome em alguns lugares do mundo também sempre existiu, mas agora está existindo e começando a acontecer em alguns lugares que antes eram muito prósperos. Nem se cogitava a ideia de faltar comida, por exemplo, nos Estados Unidos. Se você tem acompanhado, né, as notícias do mundo, você já deve ter percebido que os Estados Unidos está em decadência. Uma decadência total. Estados Unidos não é mais aquele país de prosperidade. E vai ficar cada vez pior daqui para frente. Por quê? O Senhor Jesus disse também que nos últimos tempos, né, nos últimos dias, a iniquidade ia aumentar tanto, o pecado ia aumentar tanto, e por causa disso, então, as pessoas estão se desviando. Estados Unidos, enfim, a América, né, e toda a Europa, simplesmente viraram as costas para o Senhor Jesus. E aí, então, ainda dizem que o juízo de Deus não vem. Mas o juízo de Deus virá. O juízo do Senhor, ele é forte. Ele é uma coisa que ninguém queira estar aqui quando acontecer. Mas veja só. Eu vou falar então aqui de algumas coisas, né, que estão acontecendo e que o Senhor Jesus falou em Mateus 24 e também em Lucas 21, de que estaria acontecendo, e que já são juízos de Deus sendo derramados sobre a terra. Ainda não é o dia do juízo, mas já são juízos de Deus. E as pessoas estão brincando como que tá tudo bem, isso faz parte da vida. A pessoa fala assim até acontecer com ela ou com alguém da casa dela. Quando acontece com ela, muitos ainda culpam a Deus. Mas o Senhor avisou que aquele que não se preparar, aquele que não viver para Ele, vai ter situações bem difíceis. Então veja só, em Lucas 21, Jesus falou a respeito das epidemias. E nós sabemos, né, saímos aí de uma epidemia que foi terrível. Então, enfermidades. As enfermidades vão aumentar muito no mundo. E não pense você que foi só essa que passou. Provavelmente ainda vai voltar alguma coisa a respeito dessa doença. Mas virão outras que, comparado a essa que nós passamos, graças a Deus estamos aqui vivos. O Senhor nos deu vitória sobre essa doença e sobre essa pandemia, né? Tudo isso que aconteceu. Então virão coisas piores. Como que você sabe, pastora? Porque Jesus falou. Então se Jesus falou, vai acontecer e ponto final. Não adianta a pessoa querer se iludir e dizer, não, mas eu nem vou pensar nisso. Eu acho melhor você pensar. Acho melhor pensar. Porque aí você está sendo preparado para quando chegar, você não se assustar. Então virá coisas, irmãos, piores, muito piores do que essa que nós passamos, que não vai nem ser comparado com essa doença aí do Covid. Vai ser muito pior.
Não vou estar aqui citando nomes, mas já estão anunciando alguns nomes, né, de algumas doenças por aí, não vou citar nomes, mas pode ter certeza que o que está por vir ainda é pior. Pastora, não me assuste, eu já passei tanto medo nessa pandemia. Se você não quer passar medo, se agarre com Jesus. Porque é só Ele que tira o nosso medo. Amém? Então isso vai vir. E não sou eu que estou falando, nem desejando. Eu desejava assim que nunca acontecesse, né? Mas vai vir, vai acontecer, é bíblico. O juízo de Deus vai acontecer. E como eu falei, isso ainda não é o dia do juízo, mas faz parte do juízo de Deus. Outra coisa, né, que nós estamos observando, que eu já falo aqui há algum tempo para vocês, e que muitos riem, né, da pastora e dizem, essa mulher é doida. Mas eu avisei para vocês que o calor iria aumentar muito. Nós passamos por um verão aí bem quente, e isso que nós aqui ainda foi uma coisa assim mais light. Porque em alguns lugares do mundo a terra está secando, está rachando. Porque o calor está assim absurdamente acima dos 50 graus. Pastora, 50 graus, sim. Esses tempos eu estava vendo uma reportagem, tem um lugar na terra que é 74 graus. Então o calor está aumentando muito. E não só o calor, o frio também na época de frio. Então esteja alerta do que está acontecendo, porque isso tudo, uma boa parte nós vamos pegar aqui ainda. Pastora, daí nós já temos ido com Jesus. Graças a Deus se nós já tivermos ido, né? Que Jesus já tenha vindo nos buscar. Mas uma boa parte nós ainda vamos ver e passar. Então você tem que estar preparado para isso. Então o calor, né? E que os cientistas falam de aquecimento global e... Irmãos, o calor do planeta, desculpe a palavra que eu vou usar aqui, mas que vocês podem até rir, mas é o que está se falando por aí, que o calor no planeta Terra está aumentando por causa do pum da vaca. Quem é que já ouviu essa notícia aí? Que absurdo, né? Mas isso é porque eles, na realidade, querem acabar com a carne, querem acabar com a pecuária, empobrecer o povo e fazer comer apenas aquilo que eles vão oferecer. Porque quando a pessoa está com fome, a pessoa faz o que mandarem por um pedacinho de comida. E agora, prestem atenção, não é só a carne que está na mira aí, não. Começaram a falar agora que o arroz também é responsável pelo calor do planeta. Então, cuide dessas notícias para que você possa estar observando o que acontece na Terra. Então veja só, mas por causa do calor, que não é por nada disso aqui, mas porque tem explosões solares e porque tem que se cumprir o que a Bíblia falou, de que o calor vai ser tão terrível, fala no Apocalipse, que as pessoas vão desmaiar, que as pessoas vão ter feridas no corpo por causa do calor. Então nós já estamos começando a ter esse calor, para que quando chegar a época certa, esse calor insuportável que vai queimar as pessoas, já esteja acontecendo. E daí com tudo isso então, vai faltar água. O calor faz secar a terra, faz secar os rios, vai faltar água, vai faltar comida. Mas quando a gente fala isso, algumas pessoas dizem isso é bobagem. O Brasil é um país tão rico, o Brasil é um país tão rico, mas que está sujeito a normas e a regras mundiais que vão mudar a agricultura e pecuária.
Jesus também falou a respeito de guerras, né? Já falei um pouquinho. Estamos vivendo essa aí que está bem presente. Mas se você está acompanhando, você está vendo também que a Rússia, China e Irã estão se juntando contra Israel. Quem é que está acompanhando as coisas aí? Ninguém. Capaz. Aline. Então, olha só. Prosperidade acabou nos Estados Unidos. Está em decadência. E eram os Estados Unidos quem ajudava Israel. E agora? De onde vai vir essa ajuda para Israel? Dos países de nenhum. Mas virá de Deus. Amém? Só que muita coisa tem que acontecer ainda. E nos nossos dias, então, tudo isso aqui está acontecendo. Fique antenado, se ligue nas notícias, pare de assistir novela. Mas não assista jornais, entre aspas, que vocês sabem de quem que eu estou falando, que fazem com que as notícias venham falsas para nós. Você sabe de quem que eu estou falando, não vou citar nomes. Se aperceba das coisas, irmãos. Estamos no tempo do fim. Jesus está voltando. O juízo de Deus está para acontecer. E as pessoas estão dormindo. E um alerta que Deus nos dá, lá no livro de Romanos, coloca aí para nós, fio. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só o 2. Olha aqui, ó. E não vos conformeis a este mundo. Tem gente que está se conformando ao mundo. Aqui não fala de se conformar, de dizer assim, porque é isso mesmo, então vai acontecer, vou aceitar. Não é esse tipo de conformismo. Quando diz, não vos conformeis a este mundo, quer dizer, não entre na forma do mundo. Não se molde as coisas do mundo. Não seja do mundo. Por exemplo, as coisas que acontecem no mundo, que muitos estão trazendo para dentro das igrejas, é se amoldar, é se conformar, quer dizer, tomar a forma do mundo e traz para dentro da igreja. E o povo aceita como se fosse uma bênção de Deus. Isso é se conformar com o mundo. Quantas são as igrejas, meus amados, que mais parecem uma casa noturna do que uma igreja? Pelo amor de Deus. São coisas assim que fazem com que o nome de Jesus seja envergonhado. Pessoas que sobem no altar para dançar e ali praticam movimentos que causam sensualidade, alguns com pouca roupa. Cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado. Não aplauda. Não participe, não se conforme ao mundo. Não tome a forma do mundo. Se você algum dia for em alguma igreja comigo, em alguma coisa, se você me ver quietinha, ou se eu sair do ambiente,
Perceba por que eu estou fazendo isso. Nós não podemos aceitar tudo que é colocado na nossa frente como uma bandeja do diabo. Cuidado. E olha o que diz ali: não vos conformeis a este mundo, não tome a forma do mundo. A igreja tem que ser um lugar onde o nome do Senhor seja glorificado. Com razão, Paulo disse que o nosso louvor, que a nossa adoração tem que ser racional e não emocional. Cuidado. Cuidado com isso. Então veja só. Não se amoldar com o mundo é você não tome a forma do mundo. Porque agora a moda é uma mini saia de 3 centímetros só para baixo aqui. Do umbigo, vamos dizer assim. É bonito, eu tenho que usar. Está se conformando, está tomando a forma. Porque um decote bem lindo, né, pastora? Tem que mostrar o que é bonito. Vai mostrar para o teu marido, para ninguém mais. É se conformar, tomar a forma do mundo. E aí vem para dentro da igreja e diz que é cristão. E quando eu falo desse assunto, eu não falo só das mulheres, né? Eu falo dos homens também, e o exemplo que eu sempre dou é a calça de sertanejo. Precisa passar um óleo ungido para poder entrar na calça. Porque faz... Entrou, parei de respirar, consegui. Agora eu posso. Não se conforme com o mundo, irmãos. Jesus está voltando. Como é que está a tua vida diante de Jesus? O juízo de Deus vai vir. Tem gente se conformando com o mundo, dizendo que é tudo normal, tudo natural. Porque agora é moda ter um lado do cabelo verde, o outro vermelho, o outro amarelo. Aqui, de repente, eu faço o quê? Um laranja, né, irmão Agenor? O senhor que é barbeiro, né? É moda? É moda para quem é do mundo, mas você não é do mundo. Não estou dizendo que é errado pintar o cabelo, tá, irmãs? Não estou falando isso. Mas cuidado com o que você faz. A palavra de Deus nos diz: tudo o que nós fizermos, tudo o que nós falarmos, nós vamos prestar contas diante de Deus um dia. E não pense que você não vai prestar conta das tuas roupas. Não pense que você não vai prestar conta das tuas palavras, dos palavrões que saem da tua boca. Quando eu vi, eu já falei. Pois então bote um cadeado, mas não fale. Porque você vai prestar conta. Cuidado. Então não se amolde ao sistema do mundo. O juízo de Deus virá. Outra coisa que Jesus falou também em Mateus 24, foi que vão nos perseguir. Vão nos perseguir por causa do nome dele. O evangelho vai ser proibido em todo o planeta, meus amados. Vocês estão vendo o que está acontecendo na China? A China tinha igrejas que, mesmo com o controle do governo, ainda podia se falar de Jesus. Agora não. Agora não pode mais. Países muçulmanos também não pode. Pastora, mas nós estamos aqui no Brasil, então graças a Deus, aqui ainda pode? Ainda pode, mas não como nós fazíamos antes. Vocês já perceberam que a gente não tem mais liberdade para falar tudo o que quer? Mas aqueles que são do mundo podem fazer e falar o que quiserem, que nunca vão ser
criticados. Mas nós seremos. E pode ter certeza que a cada dia que passar, vai ficar pior. E se você for de Jesus, vai chegar aquele momento que você vai ter que decidir. Ou eu falo, ou eu digo que não tenho Jesus e vou concordar com o mundo. Sabe por quê, irmãos, que as pessoas perseguem tanto o nome de Jesus e tanto a nós que servimos a Jesus, que você pode dizer assim, não, mas aqui ainda não está sendo perseguido. Proibição, não, mas perseguição já. Porque tudo que a gente fala, a gente é taxado como louco, como burro, que não tem conhecimento de nada. Mas sabe por que eles fazem isso? Por um detalhe muito importante, que isso nós temos que glorificar a Deus. Eles só fazem isso, eles só criticam Jesus e a quem serve a Jesus, porque Jesus está vivo. Se Jesus tivesse morto, ninguém lembrava de Jesus. Entenderam isso, irmãos? Se Jesus tivesse morto, assim como os grandes líderes da história, os mortos são esquecidos. Não que a gente esqueça por completo deles, mas são esquecidos do dia a dia. Ninguém persegue um morto. Alguém persegue uma pessoa que já morreu? Não, né? Quem que são perseguidos? Os que estão vivos. Então isso é motivo de alegria para nós, saber que nós vamos ser perseguidos, e somos, e já estamos sendo perseguidos, por causa do nome de Jesus. Porque Jesus está vivo. Jesus está vivo. E por Ele estar vivo, nós vamos ser perseguidos. Porque se nós fosse perseguido por uma pessoa que estivesse morta, não teria sentido nenhum. Ficou entendido isso, meus amados? Olha só, eu falei que Jesus está vivo. Vou falar de novo. O povo persegue Jesus porque Ele está. E se Jesus está vivo, nós também temos promessa de vida eterna. Então a perseguição do Evangelho é uma coisa que está acontecendo, que vai aumentar, até chegar o momento de dizerem assim para nós, se nós ainda estivermos aqui: ou você nega Jesus, ou você morre. E quantos vão negar? Quantos vão negar? Porque amam mais a sua vida do que amam a Jesus. Mas, uma outra coisa que está acontecendo agora, e que você deve ter visto a notícia essa semana aí, eu também não vou citar nomes, aqui a gente evita de citar nomes, mas você sabe. Se não sabe, me procure depois que eu te falo. Uma pessoa bem influente no país aí agora está querendo reescrever a Bíblia. Viram isso? Atualizar a Bíblia. Senhor. A palavra de Deus não muda, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. A palavra de Deus hoje para nós, ela é tão atual quanto ela foi atual quando foi escrita. Ela vai ser atual daqui a 500 anos, se Jesus não tiver voltado ainda. Ela não precisa ser reescrita, ela não precisa ser atualizada. Ela é. Um detalhe, a palavra de Deus a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque muita gente diz assim, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, mentira do diabo. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode mudar. Deus não muda, a sua palavra também não.
Então essas coisas estão acontecendo, mas o povo, que se diz povo cristão, está se amoldando ao mundo, né? Se conformando com este mundo, e acha que tudo é normal. É modernidade. Capaz. Eles falam, mas é sem maldade. Então tá, vamos ver onde essa bondade deles vai levar. Outra coisa que Jesus falou também, né, isso aqui também está escrito lá em Daniel, que a tecnologia iria aumentar, a ciência iria multiplicar. Nós estamos vendo hoje um crescimento tão rápido, irmãos, da tecnologia, da ciência, que se você comprar algum celular hoje, amanhã já tem o mais moderno. É ou não é? É a velocidade que a ciência iria tomar, que Daniel falou. Lá no capítulo 12, versículo 4, fala isso. E aí algumas pessoas diziam assim, não, mas quando todas essas coisas começar a acontecer, que me perseguirem, que forem para tentar me fazer negar o nome de Jesus, eu vou me esconder. Ninguém vai me achar. Coitadinho de você se você pensar assim. Ninguém se esconde. Hoje, o nosso rosto, o meu, o teu, de todo ser humano que está vivendo nessa época, está registrado no sistema mundial. Eles sabem o que você compra. Eles sabem quanto custou o que você comprou. Eles sabem o que você assiste. Eles sabem com quem você fala. Eles sabem onde você vai. Eles sabem que nesse exato momento nós estamos aqui. Por quê? Por causa da tecnologia. Se a pessoa tem um celular, não se esconde nunca mais. Então a tecnologia está aí bem presente. E ninguém pode se esconder. Um detalhe importante, irmãos, que eu não sei se você já observou isso, mas se você está com o teu celular próximo assim, né, de você aqui, de repente está ali em cima da mesa, sei lá, mas você diz assim, eu queria comprar um sofá. E o celular pode até estar desligado. No momento que você liga o celular, o primeiro anúncio que vai aparecer é um monte de sofá para você. Vocês já perceberam isso? Mas como, pastora? É o sistema, irmãos. É o sistema. Eles escutam tudo que nós falamos. E pior ainda, isso já aconteceu comigo. Agora não é mais só de a gente falar. Se você só pensar, quando você ligar o celular está ali. Isso já aconteceu comigo. Eu só não consigo me lembrar o que era. Eu estava sentada na cama com o celular na mão. E eu pensei, eu não lembro agora o que era, mas eu pensei, eu quero comprar tal coisa. Era alguma coisa para casa, não lembro o que era. Quando eu liguei o celular, que eu abri o celular, estava lá. Pastora, isso é absurdo. Não é. Já aconteceu com muita gente. Então é o controle mundial. Tudo sendo preparado para o anticristo chegar e assumir. E as pessoas estão brincando, se amoldando ao mundo. É moda, é legal. E vai ser legal ir para o inferno depois, se não se preparar, se não viver para Deus e deixar o mundo, porque nós não somos do mundo. Pois é. Outra coisa, que também é falado na Bíblia. Essa notícia aqui eu acho que todos já ouviram. Que o dinheiro de papel está no fim. Quem é que já ouviu isso? Estamos com os dias contados para ter o nosso dinheirinho ali. No papelzinho ou na moeda. Não vai ter mais não, vai ser tudo digital. E aí?
Se hoje com o nosso dinheiro, eles já sabem o que nós compramos, onde estamos, o que fazemos, o que assistimos. Imagine a hora que não tiver mais o dinheiro de papel, que for o digital. Aí que o controle vai ser total. Porque aí não tem mais como esconder. Hoje, se você pega o teu dinheiro de papel, sei lá, vai ali na padaria comprar um pão e paga com o dinheiro, eles não têm como saber o que é que você comprou e quanto foi que custou. Mas a hora que for o digital, eles vão saber quantos pãozinhos você comprou, quanto que você pagou. Aí não adianta mais se esconder. Não vai ter como se esconder. Outro detalhe que Jesus falou. A fé vai diminuir. A fé das pessoas vai diminuir conforme se aproxima o tempo do fim. E nós já estamos nesse tempo. Nós estamos no princípio das dores. Jesus compara, a volta dele com o nascimento de um bebê. Que as dores que a mulher sente na hora do parto. E conforme vai se aproximando a hora do parto, vai aumentando as dores. É assim que está acontecendo. Está cada vez mais perto do arrebatamento. Está cada vez mais forte as dores de parto. E as pessoas estão se amoldando ao mundo. Estão brincando de servir a Jesus. Estão achando que o seu braço, a sua força, o seu trabalho vai livrar eles. Não vai. Nós lemos ali em Sofonias, que o dinheiro não vai salvar ninguém. Adianta se matar de tanto trabalhar? Pastora, mas eu tenho que trabalhar. Claro, todos temos. Mas não se mate de trabalhar. A Bíblia diz que nós tendo o suficiente para viver tá bom. Falsos profetas. Jesus também falou de falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Aqueles que não pregam a palavra em si, mas pregam apenas coisas para amaciar o ego da pessoa. Para passar a mão na cabeça e dizer, continue fazendo isso, Deus é bom, Deus vai te perdoar. Está roubando? Continue roubando. Capaz, Deus não vai se importar com isso. Está mentindo? Continue. Falsos mestres, falsos profetas. Esses são amados e aplaudidos pelo povo. Mas quem prega a verdade, não. Quem prega a verdade é criticado e chamado de louco. Igual Noé foi chamado de louco quando ele pregou que o dilúvio ia vir. E o povo não acreditava. Então esses pregadores, eu já falei aqui várias vezes sobre isso. Pregadores motivacionais. Cuidado, meus amados. Aqueles videozinhos que você vê na internet dizendo, você pode, você consegue, vai em frente. Porque você é isso, você é aquilo, você... Cuidado, você não é nada, eu não sou nada. Tudo que nós somos e fazemos é porque Deus é em nós. Então cuidado com isso. Tem alguns aí, que eu também não vou citar o nome, mas que, pela misericórdia de Deus, raça de víboras, induzem o povo a se conformar com o mundo e a viver como se fossem deuses, como se fossem reis. Tudo vai acontecer de bom para você. Não vai, não. Quando você se torna cristão, você tem que saber que vai ter dia ruim, vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai sofrer, vai ter dia que você vai ter dor. Porque Jesus não veio para deixar ninguém confortável. Bem pelo contrário, Ele veio nos tirar da nossa zona de conforto. Muitos vêm para Jesus achando que vão ficar ricos. Muitos vêm para Jesus porque querem um casamento. Muitos vêm para Jesus porque querem ficar famoso. Jesus não veio para nada disso. Jesus não veio para dar mulher ou marido para ninguém. Ele veio para salvar a tua alma. Jesus não veio para te deixar rico.
Ele veio para salvar a tua alma. Mas tem gente colocando todas essas coisas em primeiro lugar na sua vida e esquecendo que Jesus veio para salvar a alma. Por quê? Salvar do quê? Do inferno. Então esses pregadores motivacionais, você nunca vai ver, esses coach, né? Você nunca vai ver eles pregar sobre o inferno, que existe inferno. Eles não vão pregar sobre isso. O que eles vão dizer é, você é especial. Deus te ama do jeito que você é. Deus te ama. Mas Ele diz, venha, mas não permaneça igual ao jeito que você veio. Então não tem esse negócio de, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo com relação à salvação da alma. Essa é garantida para nós. Mas aqui nessa vida nós vamos ter muito problema. E as pessoas acham que porque serve a Jesus, Jesus tem que fazer assim tudo direitinho, do que elas querem. Não é assim. Você vai ter problema, você vai ter conta para pagar. Você vai ficar doente. Vai acontecer coisas que você não espera, que você não quer, que você não deseja. Mas vai acontecer. E não adianta dizer, está amarrado. Sangue de Jesus tem poder. Tem mesmo. Tem. Mas não adianta repreender uma coisa que é clara. E ainda mais quando você se torna cristão. Aí é que a coisa pega. Se você está no mundo, já pertence ao mundo, então está na mão do diabo, está do jeito que ele quer. Não pense que por você vir para Jesus você vai ficar rico. Jesus não veio para salvar só os ricos. Ele veio para salvar tanto pobres quanto ricos. Ele veio para salvar tanto doentes como quem tem saúde. Ele veio para salvar tanto o branco quanto o negro. Nisso aí ele não faz acepção de pessoas. Porque ele ama. Ele se entregou na cruz por cada um de nós. E às vezes as pessoas pensam, mas nada dá certo na minha vida porque Deus não me ama. Eu não consigo ficar rico, eu não consigo conquistar as coisas. Meu irmão, se você tem Jesus no coração, você é a pessoa mais rica do planeta. Importa se você tem dinheiro ou não. Mas o sistema, os pregadores motivacionais dizem o quê? Você vai conseguir. Você só vai conseguir se você tiver Jesus. Então cuidado com esses pregadores, tá, meus amados? O amor vai diminuir. Pessoas que pensam só em si mesmos. Só aqui no próprio umbigo, ó, eu estando bem, o resto que se vire. Seremos atribulados e odiados. Mateus 24:9, Lucas 12:53, já falei sobre isso, né? A iniquidade vai multiplicar. O que é iniquidade? Tem o pecado, tem a transgressão e tem a iniquidade. O pecado é errar o alvo, nós pecamos todo dia. Transgressão é nós transgredirmos uma lei. Seja a lei do homem, mas aqui no assunto de pecado, transgredir a lei de Deus. Então, se você desobedece uma lei, é transgressão. E tem a iniquidade. A iniquidade é aquela pessoa que já acostumou a pecar. Que peca tanto que não dá mais nem bola. Não está nem aí, não sente mais vergonha. Está se igualando a Satanás. Sabe por quê? Porque Satanás é o iníquo. Iniquidade vem de iníquo. A iniquidade, olha só, o Satanás, ele é mais do que pecador ou transgressor da lei. Ele é o iníquo. Então a pessoa que pratica a iniquidade está se comparando a Satanás, está sendo igual a Satanás. Dê um exemplo de iniquidade, pastora. Vou dar um bem facinho que você vai entender. Que é terrível, mas que você vai entender fácil. O aborto. Pessoas que matam os inocentes e não estão nem dando bola. Isso é iniquidade. Tem iniquidade da pessoa e tem iniquidade das nações.
Já vou terminar, tá, irmãos? Uma das coisas que é praticado hoje muito nas igrejas, infelizmente, é o pragmatismo. O que é isso? Pragmatismo. E não é só nas igrejas, mas a pessoa também pratica isso na sua vida. Vive praticando o pragmatismo. O que é isso? É fazer o que dá certo e não o que é certo. Então tem igreja que faz o que dá certo, para encher, para trazer a pessoa para encher a igreja, pensando no dízimo, na oferta. Isso é pragmatismo. Não estou aqui pregando contra dízimo e oferta, é bíblico, e se você quer ter bênção financeira de Deus na tua vida, seja um dizimista e um ofertante. Porque não é para o homem, não é para a igreja, é Deus que manda isso. Mas tem gente que traz mensagens que faz com que o povo se sinta, porque se eu der tanto, Deus vai me dar o dobro. Isso é pragmatismo. É pregar o que dá certo e não o que é certo. E a pessoa pratica isso também na sua vida particular. Ou seja, faz aquilo que... eu tô roubando, mas ninguém está vendo. Então eu vou continuar. Está fazendo o que dá certo, não o que é certo. Ou a pessoa mente, mas ninguém me descobre, então eu posso continuar fazendo isso. Está fazendo o que está dando certo para ela. Até o momento que chegar o juízo de Deus. Mas não está fazendo o que é certo. Isso então está acontecendo tanto nas igrejas quanto na vida pessoal. Cuidado com isso. E um detalhe só para terminar. Não se prega mais nessas igrejas sobre arrebatamento, sobre inferno, sobre arrependimento. Como assim, pastora? Porque essas mensagens não dão ibope. Essas mensagens não são populares. Essa mensagem que eu estou pregando aqui hoje para você não é popular. Estou falando de juízo de Deus que vai vir e que cada um vai prestar conta diante do Senhor. Individualmente, cada pessoa vai prestar conta diante do Senhor, de um por um. Esse tipo de mensagem não enche igreja. Mas como eu digo sempre, se eu avisar que tal dia eu vou estar pregando como ficar rico, vai faltar cadeira aqui. Então o arrebatamento, olha só irmãos, quando eu me converti, eu tinha de 9 para 10 anos. Então faz tempo, né? Estou quase completando os 60, tá, irmãos? Então faz tempo. Então veja só, a mensagem que a gente ouvia na igreja era arrebatamento, inferno, arrependimento. Eu tive uma boa escola. Dos anos 90 para cá, começou essas modinhas dentro da igreja de pregar para ficar rico, de pregar para ser curado. E Jesus cura. Quantas curas eu já recebi de Jesus. Mas tem pessoa que recebe uma cura e nunca mais volta na igreja. Aí assim, foi curado, mas vai curado para o inferno. De que adianta isso? Daí vai para o inferno? Curado? E a alma? Recebeu a cura do corpo e não recebeu a cura da alma? Então cuidado com gente, com pastores, com igrejas que não pregam sobre arrebatamento, que não pregam sobre que existe inferno e que é terrível, e que é para lá que a pessoa vai se não aceitar Jesus, se não consertar a sua vida, se não viver para Jesus. É para lá que a pessoa vai se ela se amoldar ou se conformar com o mundo, porque quem ama o mundo é inimigo de Deus. E ser inimigo de Deus... Olha só, se você tem uma pessoa que não gosta de você e se declarou teu inimigo, Deus te ajuda. Mas se você tem Deus como inimigo, quem é que vai te ajudar?
Nós temos o diabo como nosso inimigo, né? E Deus nos ajuda. Nós só vencemos ele pelo sangue de Jesus. Mas se for inimigo de Deus, não existe um ser em todo o universo que possa ajudar essa pessoa. Então vai prestar contas a Deus, cada um. Cada ser humano que já nasceu desde Adão até o último que nascer vai prestar conta a Deus. Jesus está voltando. As coisas estão perto. Mas as pessoas estão vivendo como se nunca tivesse amanhã ou eternidade. Não se amolde com o mundo. Fuja do mundo. Você vive no mundo, mas você não é do mundo. Então não faça as coisas que o mundo faz. Não se vista como o mundo se veste. Não fale como o mundo fala. Não cante como o mundo canta. Cuidado. O inimigo é bem sagaz, a palavra de Deus nos diz. O que é isso? Ele é esperto, ele é inteligente, ele é astuto. E se não tiver Jesus, vai ser enganado por ele. Então assim, irmãos, encerrando. Jesus está voltando. E eu te digo assim, ore mais. Leia mais a Bíblia. Busque mais Jesus. Se aproxime de Deus. Jejue, busque do Senhor. Não falte aos cultos. Pastora, mas você mesmo disse que não é a igreja que salva. Sim, não é mesmo. Mas quando você vem para a igreja, você está se reunindo em uma só fé com os outros que estão aqui, para adorar o mesmo Deus, e isso te preenche no espírito. Isso enche teu coração e vai fortalecer a tua fé. E você vai estar se preparando para o dia do arrebatamento. Não falte nos cultos, irmãos. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de orar. Jesus está voltando, pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui a um ano. Não sei, ninguém sabe o dia. Mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia. E daí como está teu coração? Você está amoldado com o mundo? Ou você está preparado para enfrentar o juízo de Deus? Todas essas coisas que eu falei aqui estão acontecendo e o povo não quer enxergar. E estão acontecendo porque é os últimos dias. Jesus está vindo buscar o seu povo. Aquele que é salvo. Aquele que é lavado no sangue do Cordeiro. Jesus não vai vir buscar uma pessoa que ama o pecado. Se você tem ainda algum vício, entregue esse vício para Jesus. Pastor, eu tento, mas não consigo. Diga de coração para Jesus, eu vou fazer de tudo para não fazer mais. Se você é um mentiroso, diga para Jesus, eu não quero mais mentir. O que for que você esteja fazendo de errado, entregue para Jesus e diga, Jesus, me ajude, eu quero ser arrebatado, eu não quero ficar aqui não, porque a coisa vai ser terrível. Limpe teu coração. Jesus está às portas.